Atletismo, corrida, Olimpíada, não, mas o tema é 100 mil metros sem barreiras. Mas o que é isso? Tem isso na Bíblia? Acompanhe a nossa mensagem sobre Jesus, aquele que venceu todas as barreiras. E não se esqueça, sintonize IBNU, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho e seja você também um parceiro do conteúdo e da mensagem do Reino de Deus. IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Nesta nossa celebração, espero que você esteja com toda a disposição, porque agora nós vamos entrar em ação e vamos aqui num exercício completo. O tema da nossa mensagem será 100 mil metros sem barreiras. Uau, mas o que é isso? Nós vamos ver o que diz a palavra de Deus em João capítulo 4, olhando ali o capítulo praticamente todo, que vai nos falar a respeito da conversa, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E quando a gente pensa no Evangelho de João, é importante destacar que esse Evangelho é diferente. João é um evangelho que tem um perfil diferente dos três primeiros. Se você for ler Mateus, Marcos, Lucas, aí você tem, vamos dizer, aqueles evangelhos um pouquinho mais com um perfil biográfico. João é mais teológico, focaliza bastante a época em que Jesus está ali no caminho para a sua morte e ressurreição, a paixão de Cristo, e é muito interessante porque o texto vai falar para nós a respeito do que aparece em Jesus na sua identificação com o Pai. Então, uma expressão forte no Evangelho de João é eu sou, né? Jesus vai dizer, você pode conferir todas as frases, Jesus, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa identificação, ela é significativa demais quando Jesus aparece como o verbo, o logos, a palavra divina, aparece como o Messias e aparece como o Filho de Deus. Então, olhando para esse texto, vamos começar a ler João capítulo 4 e vamos observar o que é que o texto da palavra de Deus nos apresenta. Diz o texto o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse mais os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Você pode imaginar comigo o que nós encontramos aqui. Jesus está sempre nessa jornada que envolve esse caminho, onde nós temos o centro religioso do país em Jerusalém, e várias vezes Jesus está lá, até por conta das festas judaicas, e ele tem o centro do seu ministério na Galileia, na parte norte de Israel, e o texto vai mostrar essa situação de deslocamento e, curiosamente, isso vai passar por Samaria, que fica na parte mais central, um pouco além da região da Judéia, e aqui é mencionado o chamado Poço de Jacó.
que aliás é um poço conhecido e que é conhecido até hoje, que é um poço fundo. Jesus então mostrando esse Filho de Deus, mostrando toda a sua humanidade, cansado da viagem, vai se sentar à beira do poço, e você pode imaginar um horário quente, meio-dia, os discípulos tinham ido para a cidade a fim de comprar comida. E olhando na sequência do nosso texto, o que é que a gente vai observar aqui? Na verdade, esse relato vai falar para nós como é que Jesus, de uma maneira extraordinária, vai vencer barreiras. Olhando para a história como um todo, a gente vai ver algo curioso, né? Nós temos aqui Jesus no começo da narrativa do Evangelho de João, né, ali num casamento em Caná da Galileia. Depois ele aparece na purificação do templo, depois ele conversa com o fariseu chamado Nicodemos, e aqui ele está com a mulher samaritana junto ao poço. Em todo esse contexto, o elemento que se destaca é a água. Você vai ver, por exemplo, lá, né, no contexto do casamento, em Caná da Galileia, água transformada em vinho, o grande primeiro milagre de Jesus. Depois, Jesus aparece no contexto do templo, onde também é totalmente circundado por águas que purificam as pessoas que vão adorar a Deus. Aqui nós temos essa conexão da conversa entre missão e adoração. E aí, e Jesus aparece ali, né, falando de purificação, que era exatamente o elemento ligado à água. Depois ele fala com um especialista em religião, um doutor da lei, que é o Nicodemos, e esse Nicodemos também ele vai ouvir a frase: quem nascer da água e do Espírito. E agora nós temos a água do poço. Tudo isso está ligado àquilo que envolve a atitude de Jesus, quebrando algumas barreiras extraordinárias. A primeira é de geografia, porque Jesus vai se deslocar para essa região e vai se deslocar para uma região que geralmente não se faz. Nós temos uma barreira geográfica aqui. Depois, uma barreira de gênero. Jesus, naquele ambiente cultural diferente, onde um homem não conversa com uma mulher que não faz parte da sua família imediata, Jesus vence uma barreira de gênero. Depois, de etnia, porque ele não está conversando com gente do povo judeu. Aliás, um pessoal que não se dava com os judeus, exatamente. A barreira étnica aparece aqui. Depois, uma barreira religiosa. O samaritano não é só um povo, é um grupo que tem crenças completamente diferentes e antagônicas aos judeus. E, finalmente, Jesus vai nos mostrar a questão da grande vitória da parte dele no que diz respeito ao que a gente pode chamar de barreira da missão. Então dá uma olhada agora no mapa para você observar conosco como é que era esse Israel do Novo Testamento. Você vê bem aí, né, que você tem a região da Judéia mais ao sul, no meio está Samaria, e depois ao norte você vê a Galileia. Né? Tudo isso está sob domínio romano nesse período. São províncias administradas pelo poder romano. Claro, você pode ver aí a realidade que envolve a Pérea, Decápolis, né? Mas a realidade que aparece aí. Agora, olha que coisa curiosa, né? Olhando para o mapa aí na sequência, a gente vai ver o quê? A parte mais ao norte, que a gente vê aí com esse círculo azul, é exatamente a Galileia, o centro do ministério de Jesus, junto ao lago, particularmente em Cafarnaum. O vermelho embaixo é a região da Judéia, onde está Jerusalém, o centro da vida religiosa do povo judeu. Centro meio que permanente na história. E depois a gente vê essa parte amarela no meio, que é a região de Samaria. Agora, o curioso é que quando se fala que Jesus vai passar por Samaria, é uma coisa inusitada, que ainda que isso fosse possível e acontecesse em muitas ocasiões, era melhor evitar um lugar onde as relações eram difíceis. O pessoal costumava fazer um caminho pelo Vale do Rio Jordão,
de uma maneira, de certa forma, mais, vamos dizer, até promissora em muitos aspectos, né? E que muitas vezes acontecia nesse cenário de relações turbulentas, né? Agora, que coisa interessante, eu resolvi pegar lá, fazer mesmo a conta direitinho no Google, exatamente saindo do Poço de Jacó até a beira do mar da Galileia em Genezaré, em Guinossar. E olha que coisa interessante, a distância que deu exatamente 100 quilômetros, ou seja, 100 mil metros. E é por isso que hoje a gente vai pensar aqui em 100 mil metros sem barreiras. Que coisa curiosa e diferente. E olhando para o cenário, a gente pode ainda hoje ver que essa realidade desse poço é tão histórica, é tão confirmada, que está lá até hoje. Quem visita a região da Cisjordânia vai encontrar lá, até mesmo dentro dessa igreja ortodoxa grega, o lugar guardado do Poço de Jacó, que é o Poço da mulher samaritana, e que tem a ver com o que nós lemos lá em Gênesis 33, verso 19, Gênesis 48, verso 22, e que é mencionado lá atrás e aparece aí. Mas o que a gente pensa? Por que a palavra de Deus vai gastar tanta conversa a respeito de água? Não é melhor falar sobre o céu? Não é melhor falar sobre bênçãos de Deus para a nossa vida? Então aí a gente precisa prestar atenção ao contexto. A região de Israel e a região em volta de Israel é muito marcada por desertos, por regiões áridas e semiáridas. Então o deserto e a água são temas fundamentais, e é por isso que a Bíblia tem algumas coisas interessantes. Veja, por exemplo, quando você vê a descrição do Jardim do Éden, ali a referência é um jardim, né? E se destaca, inclusive, o nome de 4 rios. Quer dizer, você vê a presença de água o tempo todo sendo ressaltada no texto. Aí, quando a gente lê a história do próprio povo de Israel, várias vezes você tem esse cenário de à beira do poço acontecendo alguma coisa especial. A ideia de água aparece por toda parte, inclusive até no final da Bíblia, quando você vê a descrição da Nova Jerusalém, você vê lá o rio da vida. Então, esse tema, essa figura da água como referência da vida, como referência daquilo que tem a ver com a bênção divina, ela é muito destacada e ela faz todo sentido para essa realidade desse contexto onde a dimensão plena da bênção, sem dúvida alguma, é marcada por esse contraste da água, né, que traz vida. Inclusive aqueles textos de Isaías falando, né, que com alegria vocês tirarão fontes das águas da vida, né, da água da salvação, né, aquela ideia de no despontar da era messiânica você vai ver as águas saindo do templo, você vai ver as águas curando a região do Mar Morto. Toda essa figura ela é fundamental. Mas, olhando para a realidade do que nós vemos aqui com Jesus, a gente vai ver a realidade agora de como Jesus vai fazer esse caminho, né? Aquilo que envolve esses 100 mil metros sem barreiras, e a primeira barreira envolve exatamente a realidade geográfica. Vamos dar uma olhada então em João capítulo 4, verso 7, o que é que nós lemos na sequência do texto que nos ajuda a entender com clareza o que significa isso. O texto diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu,
pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. O que a gente encontra aqui? Um foco claro, em que Jesus, em primeiro lugar, vai vencer essa barreira geográfica. Você viu, Jesus era de se esperar, né? Até tem toda a discussão que até os discípulos provavelmente teriam estranhado o fato deles, Jesus ter ido por Samaria, né? Até quem diga que eles talvez tivessem solicitado que usassem outro caminho. E a gente vai ver que realmente a relação deles com os samaritanos é do pior tipo possível. A barreira geográfica aparece sendo vencida aqui. Mas na sequência, o que chama a atenção é exatamente a barreira étnica. Então veja bem, quem são os samaritanos? Os samaritanos são descendentes de uma mistura de pessoas que começa no século 8 a.C. Quando os assírios conquistam o Reino do Norte, a terra de Israel, e eles conquistam e destroem Samaria no ano 722 a.C., eles vão fazer um projeto de dominação na região que é caracterizado da seguinte maneira. Eles fazem o seguinte, olha, não vamos permitir, né, que esse povo venha reagir contra nós, então vamos misturar vários povos israelitas com outros, deslocam todo mundo para que essa mistura de pessoas, de língua diferente, de cultura diferente, não consiga se organizar para fazer nenhum tipo de insurreição. E aí você vê esse cenário, a história do Reino do Norte, a partir daí então, acaba sendo uma história de um desenvolvimento de um povo que nem é israelita e nem deixa de ser totalmente. E acaba se separando e vira de fato uma etnia. Curiosamente, os samaritanos existem até hoje. Existem comunidades na Cisjordânia, comunidades em Israel e em outros lugares do mundo também. E eles desenvolvem uma caminhada diferente. E aí você vê, né, que você pode imaginar comigo, né, viajando no tempo aqui, Jesus vai estar ali à beira do poço, essa mulher estranhamente vem chegando, e eu fico pensando assim, dela se aproximando e vendo, e a distância ela olha, pela roupa, ela vai saber, não, peraí, quem que é aquele indivíduo que está lá no poço nesse horário? E estou olhando para ele, nossa, aquele indivíduo, ele é um judeu, mas o que esse cara está fazendo aqui, né? Então eu fico imaginando a situação de silêncio, a situação de um clima até mesmo tenso da mulher chegando ali, querendo pegar água e tentando evitar Jesus, e Jesus rompe o silêncio e se volta para ela e diz, escuta, você pode me dar um pouco d'água? Aí você imagina a surpresa dessa mulher. Ela olha para Jesus e vira para ele e diz, escuta, peraí, que o senhor está falando lá? O senhor vai realmente, né, entrar com a camisa do Brasil na torcida da Argentina? O senhor realmente vai querer conversar comigo? Você não sabe, né, as regras que judeu e samaritano não tem nada a ver? Cada um é o seu povo, a sua etnia. Que história é essa de vir conversar comigo? E o texto vai ficar claro que ela diz que os judeus não conversam com os samaritanos. Os judeus não têm qualquer relação. Literalmente, eles não têm qualquer tipo de relação, né? O texto vai dizer, literalmente, eles não comem do mesmo prato. E aí, a gente vê barreira geográfica vencida, barreira étnica vencida, mas tem um detalhe mais forte nessa história, que é a barreira de gênero. Tanto no ambiente samaritano, como no ambiente judaico, o homem não conversa com mulher assim. Especialmente numa situação dessa, que os dois estão sozinhos ali, fica uma coisa mais constrangedora. E Jesus começa, ele toma iniciativa da conversa, e então era algo absolutamente inesperado, né? Isso é tão forte, que a gente vai ver que isso é imponderável, de tal maneira que os discípulos vão estranhar muito quando eles voltam e vão encontrar Jesus conversando com a mulher.
É importante a gente perceber que um dos grandes problemas sociais de Jesus na sua época tem muito a ver com o relacionamento que ele tem com as mulheres, porque Jesus é um rabino diante da comunidade judaica do seu tempo. Por isso que ele começa o seu ministério aos 30 anos. Mas quando Jesus começa esse ministério nesse contexto, como é que a gente sabe que alguém está sendo um bom rabino? É em função dos seus discípulos. Quem é o bom rabino? É o sujeito que está lá do lado do templo, que está em Jerusalém, que tem gente que é filho de pessoas importantes e famosas que estudam com ele. Essa é a categorização socio-religiosa que a gente tem. E Jesus não, Jesus está lá na beira do lago, num lugar de pouca importância, num vilarejo de nada, os seus discípulos são pescadores, então assim, ninguém dá a mínima do ponto de vista social para Jesus e o seu grupo. E, curiosamente, Jesus tem discípulas, que certamente vai despertar muito preconceito à sua volta, porque isso não é encontrar disso. E, além disso, algumas dessas discípulas ajudam, inclusive, a custear as próprias despesas de Jesus, conforme Lucas capítulo 8, verso 1 e 2. Então, você imagina o cenário, né? Então Jesus quebra essa barreira de distanciamento contextual, cultural, de gênero, e ele não só atende no seu ministério de maneira extraordinária várias mulheres, mas particularmente a última que ninguém poderia imaginar, que é a mulher samaritana. Mas prosseguindo, a gente vai olhar para o texto e vai ver mais coisas interessantes que merecem aqui atenção. Quando a gente lê na sequência o texto, a gente vai encontrar o que a partir do versículo de número 10. O texto diz o seguinte: Jesus lhe respondeu, na conversa com a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Que coisa você pode imaginar a situação surpreendente aqui. A mulher começa a conversar com Jesus e, de repente, Jesus, que aparece inicialmente, né, como alguém que está pedindo água, vai dizer uma coisa inusitada. Escuta, se você soubesse com quem você está falando, se você conhecesse o dom de Deus, uma provável referência à própria Torá, a gente pode ver que a coisa vai na direção da vida eterna, mas isso deve ser o primeiro elemento que está sendo colocado aqui. Aí Jesus diz: olha, se você soubesse com quem você está falando, eu poderia lhe dar água viva. Isso quer dizer água corrente, porque nesses poços, nesses lugares de região semiárida ou árida, quando você tem, né, algum lugar, a ideia é onde é que está a fonte, de onde vem essa água. Então a ideia que Jesus passa: olha, mulher, sabe que quem sabe a gente poderia ver a sua aposentadoria. É isso que ela está entendendo, né? Porque é alguma coisa estranha, porque as mulheres não vêm buscar água meio-dia, elas primeiro vêm em grupo. E elas vêm de manhã, ou então no final da tarde. Essa mulher sozinha lá tem alguma coisa estranha, esquisita em relação à vida dela. E você imagina, ter que buscar água todo dia para a sobrevivência é um negócio muito difícil, né? É parte da rotina de manter a vida, só buscar água. E difícil, porque o poço realmente é fundo. E aí Jesus vem falar e a mulher fica meio perdida e fala: peraí, mas o senhor está pedindo água? O senhor disse que tem. Então me mostra, onde é que está essa água? O senhor por acaso é mais do que o nosso pai Jacó? Que história é essa? E nesse momento nós vamos ver Jesus agora indo na direção de, mais uma vez, ultrapassar barreiras inesperadas, quando ele vai lidar com a questão da barreira
religiosa. Você vai ver no texto que é curioso, né? Os discípulos, o verso 27 na sequência vai dizer que os discípulos, quando chegam, né, mais tarde, eles voltam e ficam surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher, e ninguém tem coragem de perguntar nada sobre o que estava acontecendo, mas certamente isso foi algo fora da expectativa. Mas não só porque nós vimos aqui a barreira geográfica, a barreira de gênero, né? A barreira que envolve esse distanciamento étnico, mas agora a coisa é mais séria porque a barreira ela é religiosa. Por quê? Quem são os samaritanos? Os samaritanos não são um grupo de pessoas que é só outro povo. Não, os samaritanos têm um jeito de entender a fé, a relação com Deus, a palavra divina, que tecnicamente é uma heresia absolutamente inaceitável. Assim, os samaritanos, eles concordavam com os judeus que o Pentateuco, a Torá, era a palavra de Deus. Apesar de que eles tinham lá algumas diferenças dentro da própria Torá, né? Mas tudo aquilo que vem depois, eles rejeitavam. Eles não aceitam, nunca aceitaram os livros históricos do Antigo Testamento, né? Eles nunca aceitaram os livros poéticos e proféticos. E aí, quando Deuteronômio fala que Deus escolheu um lugar para colocar ali o seu nome, eles entendiam que esse lugar era o Monte Gerizim. E entraram numa relação de rivalidade com os judeus, dizendo: Deus não tem nada a ver com Jerusalém. O santo monte do Senhor não é o Monte Sião, não é o monte do templo, é o Monte Gerizim em Samaria. Inclusive eles levantaram um templo lá, que inclusive também foi destruído por João Hircano. E aí a relação se tornou mais complicada, e a rivalidade e o clima de animosidade se desenvolveu de maneira muito complicada. E aí você pode entender o cenário. Jesus não está falando só com alguém que é uma mulher, que é uma pessoa de uma outra etnia, é um pessoal que tem uma crença teológica totalmente equivocada. Eles não aceitam a aliança de Deus com Davi, tudo aquilo que envolveu o desenvolvimento das promessas messiânicas que envolvem Davi e depois nos profetas não fazia sentido para os samaritanos. E então é curioso e extraordinário que Jesus não só venceu barreira étnica por causa de alguém que é objeto do amor de Deus, para quem se direciona a sua graça. Ele venceu barreira étnica, ele vence a barreira geográfica, ele vence, né, a barreira de gênero e até a barreira religiosa. E assim nós vamos ver então Jesus de fato rompendo, quebrando as barreiras de uma maneira extraordinária. E pensando nisso, a gente deve imaginar aqui como é que Jesus faz isso. Que tipo de abordagem? Quando nós vemos, né, essa caminhada do Senhor de 100.000 metros sem barreiras, a grande vitória, né, desse caminhar extraordinário, vencedor, a gente vê como é que Jesus apresenta isso. Porque longe daquela mentalidade que a gente tem hoje, que tudo tem que funcionar com base no holofote, tudo tem que atingir milhares de pessoas, tudo tem que ser um negócio assim, o Evangelho apresenta tantas vezes uma abordagem insubstituível, interpessoal, relacional, verdadeira, genuína. E olhando para o que nós vemos em Jesus, como é que ele apresenta a mensagem de Deus? O que chama atenção é que eu esperaria, na minha ignorância, no meu pensamento limitado, que Jesus ia chegar para a mulher samaritana: olha, a mulher samaritana, é o seguinte, vocês têm que entender que vocês têm uma teologia toda errada, tudo que você aprendeu com esses samaritanos, cabeça de vento aí, não tem nada a ver, está errado, eu vou te mostrar aqui. E tem mais, você quer ver milagre para mostrar para você quem é que manda no pedaço? Jesus poderia ter feito uma série de coisas, mas sabe o que ele faz? Que
coisa impressionante, Jesus fala de água. Jesus é sensível para com as necessidades da mulher samaritana, para com as crises da vida. Quer dizer, a vida dela envolvia a necessidade de sobrevivência, e você vê que ela está sozinha, ela precisa de água todo dia para viver. E Jesus, em vez de vir com, vamos assim dizer, com uma conversa mais espiritual, ele entra no assunto falando diretamente sobre água, chega pedindo água para ela e estabelecendo essa relação de proximidade que é absolutamente impressionante. Então vamos dar uma olhada na sequência e aí nós vamos olhar o texto depois a partir do verso 13 para ver o que é que nós encontramos lá. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É impressionante o caminho que Jesus faz quando vai anunciar a mensagem da parte do Senhor. Ele começa falando das necessidades do dia a dia, é sensível. E nós devemos caminhar à semelhança de Jesus, né, quando vamos falar do reino de Deus, em vez de ter aquela atitude prepotente, em vez de vir como se nós estivéssemos numa posição espiritual superior, né? Eu gosto de dizer brincando, mas é verdade, assim como no mundo dos muçulmanos tem os xiitas, no meio religioso cristão tem os chatos, né? A gente precisa aprender a falar de água. A gente precisa ter a sensibilidade para ver qual é a dor, onde é que a pessoa tem a sua realidade que a atinge de maneira mais profunda, é isso que Jesus faz. E a partir dessa conversa pessoal, onde Jesus antecipa uma realidade mais profunda, onde a interação é de natureza genuína, ele então agora sim dá um passo numa direção diferente. E o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai fazer a ponte com a necessidade maior do ser humano, que é a necessidade de Deus. Aí sim ele diz: escuta, mulher, vamos falar sério aqui? É verdade, né, que a gente precisa da água. O ideal é ter uma água viva, corrente, que a gente não precise vir buscar o tempo todo, mas será que esse é de fato o nosso problema? Será que essa é a situação mais significativa da vida? É essa a realidade? Como é que é isso, né? Quem beber dessa água volta a ter sede, mas olha, eu tenho uma água para mostrar para você, é que quem beber, né, essa coisa nessa pessoa vai jorrar aquilo que jorra para a vida eterna. Mas o que acontece? Eu queria ser uma fumacinha no tempo e viajar para ver o rosto da samaritana diante dessa frase. E como a gente não pode fazer isso, a gente fica com as palavras do texto que dizem o seguinte: a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Me arrume a minha aposentadoria antes. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O texto prossegue: disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Que coisa impressionante. Jesus conversa com a mulher e ele leva a coisa para um tom mais pessoal e vai agora direto e diz: escuta, chame o seu marido e vem cá. E ela não tem.
E ela não quer conversa sobre isso. É o que a gente, muitas vezes, quando Deus quer chegar perto, a gente fala, opa, peraí, nesse lugar o senhor não entra, por favor. Não tenho marido. É uma resposta que tenta distanciar Jesus. Nesse momento, depois de uma relação interpessoal adequada, depois de fazer essa transição da conversa da necessidade para começar a falar da sede de Deus e como é que ela deve ser trabalhada, Jesus agora entra no problema real da vida. Ainda que ela resista, ele vai lá e diz, olha, eu conheço a sua vida. Eu sei o que você passou vivendo com um indivíduo aqui, com um indivíduo lá. Ela muito possivelmente deve ter sofrido algum tipo de trauma, de abuso, de sofrimento, porque alguém ser repudiada, que é o caso dela, talvez em alguns casos tenha ficado viúva, a gente não sabe, 5 vezes, e agora vivendo com alguém onde as coisas não estão nem devidamente alinhadas. Que situação! A mulher é a última pessoa do mundo que a gente pudesse imaginar, que alguém poderia esperar que seria visitada pela graça especial de Deus. Jesus leva Deus ao coração aberto na sua maior necessidade, porque a gente pensa que o nosso problema é água. A gente pensa que o nosso problema é econômico, que o nosso problema é status social, que o nosso problema é uma vida, como a gente diz, com melhor qualidade de vida. A gente pensa, quando na verdade nós sofremos mais profundamente, porque não temos segurança naquilo que a gente se apoia. A gente sofre por causa da nossa crise moral. A gente sofre por conta da nossa real necessidade, que tem a ver com a nossa sede espiritual. E aí Jesus chega ao ponto para levar a samaritana ao conhecimento da verdadeira salvação. E o texto extraordinário de Deus continua e diz o seguinte no verso 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Uau, você pode imaginar a cena. E a gente, pensando na situação dessa mulher, a gente nunca imaginaria que esse tipo de conversa fosse florescer. Porque você tem uma mulher numa situação complicada do ponto de vista social, alguém que está numa espécie de experiência de ostracismo, por isso tem que lutar pela sobrevivência só para conseguir beber água e usar água no dia a dia. E agora encontra com Jesus e aí a gente vai ver o anúncio da salvação. Jesus diz, olha, a verdade é que Deus traz a salvação ao mundo através do povo judeu. A salvação vem dos judeus, né? E a mulher começa a falar sobre a realidade do Messias. E é interessante que os samaritanos esperavam um tipo de Messias. Eles tinham lá uma expectativa diferente da casa de Davi, e a ideia principal é que esse profeta, já que isso aparece já desde Deuteronômio capítulo 18, e que esse profeta especial iria explicar tudo. Por isso que ela usa essa expressão e diz para Jesus, quando ele vier, ele explicará tudo para nós. E aí Jesus vem e apresenta a clara mensagem de vida e salvação.
Jesus não é apenas um profeta, Jesus não é apenas um ser humano extraordinário, Jesus não é apenas alguém que era um rabino diferenciado, ele não era um líder político que foi resistido pelos romanos, Jesus não é apenas um guru, Jesus é o Salvador, o Messias, o Filho de Deus que se apresenta diante da mulher samaritana e diante da sua vida, diante daqueles que podem ouvir o anúncio da salvação. E ele diz claramente, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que coisa impressionante o encontro da mulher com a mensagem de salvação clara e tendo todas as barreiras vencidas, que é o que Deus faz para chegar à sua vida, ao seu coração. A gente tem um monte de barreira na vida. A gente tem, eu tive uma experiência difícil com a religião, eu passei por uma situação difícil na minha experiência relacional com outras pessoas. A gente tem um monte de coisas que a gente diz, olha, com isso é difícil demais. Por isso, 100.000 metros sem barreiras do caminho da parte de Deus para atingir o nosso coração. Mas o curioso nessa história é que a gente não imagina onde é que está talvez a barreira mais difícil dessa história toda. Olhando de volta para o texto, vai aparecer algo curioso. O verso 39 vai mostrar o final da história. E ele diz o seguinte, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O que é surpreendente? É que a última barreira, talvez mais difícil que nós temos pela frente, é o que nós podemos chamar de a barreira da missão, né? Ou seja, muitas vezes nós não percebemos que a barreira maior tem a ver com a nossa falta de capacidade de perceber os caminhos de Deus. E aqui nós vamos ver essas barreiras mais do que quebradas. Por quê? Quem poderia imaginar? A pessoa sem água, considerada inalcançável, aqui vai virar fonte de águas neste momento. Muitas pessoas creem que Jesus é o Messias, o Salvador, e se convertem pelo testemunho da mulher samaritana. O que é impressionante nessa história é que, se a gente olhar bem, a gente pudesse falar com uma pessoa religiosa, um dos discípulos de Jesus, e falasse para ele sobre qual seria o caminho da chegada do reino de Deus que eles tinham no seu radar. Jamais alguém pensaria em Samaria. E se pensasse em Samaria, jamais pensaria que isso atingiria uma pessoa, digamos, leiga, comum. E se pensasse, pensaria, claro, que a coisa ia começar com um homem. Jamais pensaria numa mulher. E se fosse uma mulher, seria uma mulher de família, com a vida ajeitada, com tudo na expectativa. Jamais uma mulher que foi repudiada 5 vezes e que não era nada nem em Samaria. E é impressionante como, de um lado, o sábio, erudito Nicodemos precisa do reino de Deus no capítulo 3, a mulher samaritana aparece no capítulo 4. Então, qual é a barreira maior a ser vencida? É a barreira da missão. A barreira do próprio povo de Deus, que não enxerga as coisas do ponto de vista da ação de Deus e não tem a sensibilidade de falar sobre água. Não faz a transição de falar das necessidades para chegar no reino de Deus e parte do pressuposto que certos tipos de pessoas, porque tem isso, tem aquilo, jamais vão estar interessadas de fato na realidade espiritual. A mulher samaritana, por mais difícil que fosse a sua vida,
quando o assunto se levantou, ela disse: eu sei que o Messias vai chegar. E quando ele chegar, ele vai explicar tudo para a gente. Por mais superficial que pareça para você o que alguém venha dizer, no fundo do seu coração, a sede da água viva de Deus está lá. E eu espero que você, que a gente, nessa dimensão de estar em sintonia com a verdadeira adoração, adoração em espírito e em verdade, uma adoração que não precisa de lugares específicos para legitimar a nossa proximidade com Deus, que essa adoração venha rimar com a missão, quando a gente leva a palavra de Deus com sabedoria direto no coração. Deus abençoe a sua vida e Deus nos dê a sua graça de modo especial nesse dia. Amém.